Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical, nossa última lição de hoje e desta revista, que estamos a falar sobre os propósitos da vida cristã. Estamos na lição número 7, o propósito de perseverar até o fim. Viemos a falar sobre a história de Daniel e vamos então terminar hoje falando sobre nós mantermos a nossa linha até ao final. Vamos ficar de pé, vamos iniciar com uma oração. Vou pedir ao irmão Alberto para orar, por favor. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, damos graças, Pai, por mais este dia que nos estás a conceder, Pai. Obrigado, meu Deus, Pai, por este levantar que nos deste esta manhã, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, por já nos conduziste, Senhor, da nossa casa, Pai, para a tua casa, Senhor, Pai. Deixe, Senhor, meu Deus, Pai, abençoar, Senhor, este estudo bíblico, Pai, que agora vamos ter nisto, Senhor, meu Deus, Pai, que seja dirigido por Ti, Senhor, meu Deus, Pai. E o culto, Santo Deus, Pai, que vem de seguida, também já te queremos entregar, Senhor, nas tuas santas e benditas mãos, Senhor, Pai. Pai Santo, pedimos também pelos teus filhos, Senhor, que agora estão a caminho da tua casa, Pai, que os tu tragas, Senhor, Pai, com a tua santa e bendita paz, Senhor, Pai. Sejas tu, Senhor, meu Deus, Pai, o piloto, Senhor, meu Deus, Pai, dos carros, Senhor, meu Deus, Pai, transporte público, Senhor, meu Deus, Pai, cada um dos teus filhos está utilizando, Senhor, Pai. Sejas tu o protetor, Senhor, meu Deus, Pai. Traz os teus filhos, Pai, com a tua santa e bendita paz, Senhor. No nome do teu santo e mais filho, Pai, pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Pai. Amém. Amém. A igreja pode tomar lugar. Então, como eu já estava a dizer, nós estamos na lição número 7, o propósito de perseverar até o fim. O versículo-chave encontra-se em Daniel, capítulo 12, versículo 13, e diz: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. A reflexão diz: Daniel enfrentou os combates, o tempo, as perseguições e os desafios sem jamais abandonar o propósito de ser fiel ao seu Deus. Introdução. Perdão. Na conclusão de nossa singela análise de episódios ocorridos na vida do profeta Daniel e narrados em seu livro, vamos enfocar sua perseverança no propósito de ser leal ao Senhor. Aprenderemos que ele jamais negligenciou viver de forma piedosa, mantendo acesa a centelha do Espírito em seu coração e alimentando a esperança em relação ao povo de Israel e à sua própria vida. Daniel jamais deixou de crer, nunca deixou de adorar, perseverou sua comunhão com os céus e perseverou nos desígnios que Deus colocou em seu coração. Sua vida é um exemplo de firmeza, conduta e pureza, um paradigma para todos aqueles que desejam agradar ao Senhor. O eco da voz do homem vestido de linho, que apareceu a Daniel à margem do rio Idiquel, ressoa em nosso coração nestes últimos tempos. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Daniel 12, 13, como nós já acabamos de ler. Então aqui nós estamos a ver que estamos a narrar, ou estamos a ler, os últimos momentos de Daniel aqui na Terra, e apareceu um homem de linho, né? Provavelmente um anjo, provavelmente Jesus, não se sabe por certeza, que disse a Daniel que ele verdadeiramente que siga até ao fim, porque um dia há de chegar a sua sorte. E a sua sorte era estar na glória com o nosso Pai, estar com o Senhor no céu. E ele, irmãos, nós lemos a história toda, né, de Daniel. Ele viveu verdadeiramente momentos difíceis, né? Ele, como jovem, foi deportado, né, de Israel para a Babilónia. Depois passou vários momentos difíceis, teve que encarar vários reis, né? Ele sobreviveu várias dinastias, mas no final ele sempre manteve-se fiel ao Senhor. Que ensino isso é para nós, porque se nós formos ver bem, nós enfrentamos muitas dificuldades durante a nossa vida, nós podemos estar a viver problemas, talvez, de alimentação, problemas de saúde, nós podemos estar a passar problemas dentro do nosso lar, nós podemos estar a passar por problemas dentro da nossa sociedade, dentro da política que nós vemos dentro da nossa sociedade, as ideologias, o ensino. Isso tudo são dificuldades que nós enfrentamos. E em tudo isso, nós podemos ser fiéis a Deus, mesmo em meio às dificuldades. E esse ensino nos deixa Daniel. Vamos então entrar no primeiro tópico,
que é preservando o caráter. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, que está em Daniel, capítulo 6, versículo 3. Esse versículo é um resumo da vida de perseverança e fidelidade do profeta Daniel. Chegou em Babilônia jovem, alcançou a idade adulta e a velhice, galgou várias posições no reino, sem mudar seu caráter e sua conduta irrepreensível. Daniel tinha tudo para terminar como um homem orgulhoso, porque nos vários reinados que ele passou, ele foi sempre conselheiro, ele foi sábio do rei, ele apoiava, ele interpretava sonhos, ele era muito sábio, ele era muito leal também ao rei neste mundo. E nós percebemos que em tudo isso ele se podia ter tornado um homem, talvez exaltando-se a si mesmo, dizendo que eu sou o cara, né? Eu sou aquele que sabe tudo, eu sou o bom da fita, mas ele não o fez. Porquê? Porque ele dava toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele reconheceu que tudo aquilo que ele pôde alcançar durante toda a sua vida foi porque Deus estava com ele, porque senão ele não teria feito nada. E ele tinha sempre a esperança, e assim também terminou a sua vida, a esperança de que um dia o tempo na Babilônia havia de parar. E então ele não queria que o povo de Israel morresse na Babilônia. E nós vamos ver que no final, não é? Depois de 70 anos, ainda foi no final da sua vida, que Israel foi liberto da Babilônia. Então nós vemos que ele foi ainda abençoado a ver o fim positivo, mesmo que ele talvez não, a Bíblia não relata isso, mesmo que ele talvez não tenha voltado, não é? Mas ele viu que houve liberdade novamente para Israel, não é? E para isso teve que haver perseverança. Os irmãos conseguem imaginar viver 70 anos baixo opressão só para que a nossa nação não morra? Eu acho que é preciso ter uma fé enorme, não é? Um desejo de vontade enorme. E Deus estava com ele. E ele confiou que Deus ia ajudá-lo em tudo isso. E foi debaixo da gerência de Dário que o templo foi construído. Sim. Por isso, Dário entrou na altura que Daniel estava lá. Por isso nós percebemos. Sim, porque Daniel. Dário mandou até para construir. Porque Daniel sobreviveu a muitos reis, não é? Os reis desapareciam, mas Daniel permanecia. Era uma constante. Não é? Vamos ao subtópico 1. Daniel, um exemplo de caráter cristão. O caráter é o conjunto dos nossos valores que determinam nossa conduta. Ou seja, eu me conduzo pelo que eu acredito. Quais eram os valores de Daniel? Seu Deus, seu povo, sua pureza, sua comunhão. Quais são os nossos valores? Eles vão determinar nossa conduta neste mundo. A exemplo de Daniel, devemos priorizar nosso Deus, nossa vida espiritual, nossa família, nossa igreja, nossa conduta, nossa comunhão. O tempo e o mundo não devem mudar nossos conceitos em relação a essas prioridades. Vamos então ler estes valores que Daniel tinha. Vou dividir aqui a leitura. Daniel, capítulo 2, 23. Vai ler a irmã Benilde, por favor. Né? A irmã Paula pode ler Daniel, capítulo 9, do versículo 2 ao 5. O irmão Alberto pode ler Daniel, capítulo 1, Daniel, capítulo 1, versículo 8. E eu vou ler então Daniel 6, 10. Daniel, capítulo 2, 23, irmã Benilde. Daniel, capítulo 9, 2 a 5, irmã Paula. E Daniel, capítulo 1, versículo 8, irmão Alberto. E Daniel, capítulo 6, 10, depois eu. Amém? Então, a quem é que ele louvava? A Deus, né? Então, nós vemos, era uma das suas prioridades. Daniel 9, 2 a 5, irmã Paula. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de
de acabar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Amém. Obrigado, irmã Paula. Então nós vemos aqui também a preocupação que Daniel tinha para com o povo, né? Porque infelizmente Daniel, sendo um tão bom exemplo de como seguir a Deus mesmo em momentos difíceis, o povo provavelmente não estava a fazer o mesmo, né? Adaptou-se à sociedade em qual estava a viver, acostumando-se aos costumes que eles tinham, idolatrando a outros deuses, vivendo na vida de uma maneira como o resto da Babilónia, né? E infelizmente a minoria de certeza foi aqueles que estavam ainda acreditando que Deus os podia tirar daquela situação, não? Até porque talvez nem estavam interessados em sair daquela situação, não? Daniel 1:8, irmão Alberto, por favor. E Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém. Obrigado, Alberto. Então nós vemos aqui o desejo que Daniel tinha de não se contaminar, o desejo de pureza que ele anulava. Então, Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então nós vemos que Daniel manteve a sua comunhão com Deus. Amém? E sempre seguiu orando. Mesmo nesta cena nós sabemos que houve um decreto por parte do rei, que ele não poderia adorar a outro Deus a não ser o rei. Mas Daniel não teve vergonha nem nada. Eu acho que até é meio provocativo. Ele continuou a orar à janela para que todos vissem, porque era o costume dele orar em direção a Jerusalém. Nós vemos que tanto os muçulmanos como os judeus até hoje têm esse costume de orar em uma certa direção, porque creem que são a cidade santa. Os judeus é Jerusalém e os muçulmanos é Meca, então eles oram todos para aquela direção. E então, como eram as janelas para aquele lado, ele orava para aquele lado e, claro, que todas as pessoas viam que passavam ao lado da casa e os sábios do rei, os governadores e presidentes, só estavam à espera que Daniel orasse, para fazer queixinhas. Às vezes temos pessoas na nossa vida que vão aproveitar para fazer queixinhas de nós. E se nós formos ver bem, eles eram colegas de Daniel. Simplesmente não estavam muito contentes que Daniel sempre era visto como superior. Um judeu que mandava sobre eles, mesmo eles talvez sendo da própria Babilónia. Amém. Mas é assim, temos que ficar firmes no Senhor. Daniel 1:2, subponto 1:2. Daniel venceu sem fazer concessões. Desde a sua chegada em Babilónia, houve uma tentativa de aculturar ou moldar o jovem hebreu à cultura dos caldeus. Mas a influência de Jerusalém era mais forte que o processo de aculturamento da Babilónia. Em outras palavras, eles queriam integrá-lo aos costumes dali. Mas Daniel não permitiu que isso acontecesse. Ele não cedeu em seu coração. Antes de tudo, Daniel manteve o propósito assentado em seu coração. O intento de Satanás é mudar nosso coração, nossas intenções e propósitos. Assim, ele terá espaço para mudar nossas preferências, desejos e comportamentos. Contudo, a palavra de Deus nos adverte: de tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, que está em Provérbios, capítulo 4, 23. Todos conhecem este texto. Deus trabalha no homem interior
e então aperfeiçoa o homem exterior. Segundo a Coríntios, capítulo 7, 1, vamos ler. E eu vou pedir ao irmão Isaac para abrir a paz do Senhor, irmão Isaac. Segundo a Coríntios, capítulo 7 e versículo 1. Saúde. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Nós vemos aqui uma chave para nós que, pois quando temos promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Quem de nós tem promessas? Creio que todos nós temos promessas, não é? Mesmo que não sejam profetas, as que nós recebemos de um profeta, digamos assim, mas nós temos todas as promessas de Deus. Temos a vida eterna, temos a promessa que Deus cuidará de nós. E se nós temos essas promessas em nossa vida, se nós sabemos que Deus cuida de nós, então nós vamos nos purificar, não vamos deixar que o mundo, o nosso desejo próprio e o inimigo nos tente enganar e nos tirar da vontade de Deus. Porque assim só é que será aperfeiçoada a santificação no temor de Deus. O que quer dizer? Só assim é que nós podemos agradar e respeitar a Deus completamente. Se nós não purificamos a nossa vida, se nós vivemos a nossa vida de qualquer forma e depois dizemos, eu sou cristão, né? Antigamente era aquele costume de simplesmente, aparentemente, parecermos alguém, não é? Aquilo que aqui acabamos de ler, porque Deus trabalha no nosso interior. Nós por fora podemos parecer muito belos, nós por fora podemos parecer os crentes mais cristãos do mundo, não é? Mais crentes até do que Cristo, não é? Mas o nosso coração só Deus é que conhece. E porque Deus conhece o nosso coração, nós temos que deixar que Deus molde o nosso ser. Porque senão nós vamos só aparentar. E nós, infelizmente, irmãos, nós não queremos chegar no céu e ser um dia aqueles que Jesus dizia que não os conhece. Não é? Depois de tantos anos aqui a servi-lo, para receber o título de não conhecido. Irmãos, nós temos que ter esse cuidado. E Daniel, ele não vivia por aparências. O fruto mostrava que ele verdadeiramente era leal a Deus e seguia a Deus. Vamos ao ponto B. Ele não se deu para a Babilónia. Essa nação era um retrato do mundo atual. Um povo que seguia os auguros, encantamentos, mágicos, lendas, mitos, feitiçaria, politismo, orgias e idolatria. Alguma semelhança com o mundo de hoje? O que nos recomenda o Espírito Santo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Romanos 12, versículo 2. Conformar, que em grego é suschematizo, é conformar a mente e o caráter de alguém ao padrão de outro. Portanto, o grito do Espírito é: não deixe o mundo moldar seu caráter, mudar seus valores. O mundo vai tentar mudar a forma como a igreja é a igreja. Eu creio que nos últimos tempos nós podemos perceber isso muito bem. Que as leis até estão a lutar contra a forma de nós cultuarmos a Deus. Não é? Aquilo que nós podemos dizer, aquilo que nós podemos fazer, está a ser cada vez mais restringido. E se nós aceitarmos tudo isso, nós vamos conformar-nos com o mundo. Nós vamos agradar o mundo, mas não vamos agradar a Deus. Por isso, nós como igreja, temos que perceber que verdadeiramente somos livres através de Deus. Nós devemos respeitar os governantes, sim. Nós temos que orar por eles, sim. Nós devemos respeitar as leis do mundo, sim. Logo, que não contradizem as de Cristo. Os nossos irmãos, não é? Os apóstolos, morreram não porque agradaram o mundo. Eles foram martirizados porque queriam agradar a Cristo. Eles sabiam que aquilo que estava a pregar, a causa por qual eles iam morrer, era superior a qualquer lei judaica, a qualquer lei dos romanos, a qualquer lei
que seja qual povo seja pudesse levantar, eles estavam dispostos a morrer por causa disso, irmãos. E nós muitas vezes nos chamamos de cristãos e não estamos dispostos nem a torcer a nossa própria zona de conforto por um bocadinho. Se for preciso fazer mais 1 quilómetro, nós paramos. Enquanto Jesus nos diz para fazermos mais 1 milha. Não é? Se te pedem fazer uma, faz mais outra. Se nós temos que levantar um pouco mais cedo, às vezes falta-nos a vontade. Se nós temos que ficar acordados mais tarde, falta-nos a vontade. Irmãos, será que nós estamos dispostos a morrer pela causa? Será que nós estamos dispostos, assim como Jesus disse, a morrer pelo nosso amigo? O melhor amigo é aquele que está disposto a morrer pelo próximo. E Jesus morreu por nós. E eu não estou a pedir que nenhum de vocês se crucifique, não estou a pedir a nenhum... E isto também é para mim mesmo, não é? Será que nós às vezes fazemos o suficiente ou nós ainda podemos fazer mais? Porque se nós olharmos para este mundo, o mundo está perdido. E nós que temos a verdade, às vezes temos vergonha de falar sobre a verdade. Não? Será que nós estamos a cumprir com o nosso dever, assim como Daniel? Daniel não teve medo de qualquer decreto ou lei que os reis podiam dizer. Ele não teve medo de ir para a cova dos leões. Porque eu imagino que Daniel deve ter dito o mesmo como seus amigos, ou como Paulo. Para mim, viver é Cristo. E morrer é ganho. Se a melhor coisa que nos pode acontecer é ir para o céu e a morte é o caminho para o céu, se eu vou morrer por causa da causa, eu sei que vou diretamente para estar com o Senhor. Se eu vou sobreviver e Deus vai fazer um milagre, eu vou ver a glória de Deus e Deus vai ser glorificado naquela situação. Então, o que é que estamos a perder, irmãos? A nossa cara? A nossa fama? E o que é que isso tudo vale? O que é que vale nós ganharmos o mundo e perder a nossa alma? Não? Acho que é um assunto a pensar. Agora que estamos a terminar esta revista, verdadeiramente nós temos uma grande responsabilidade perante Deus e esta sociedade, que está dependente daquilo que nós fazemos. Amém? Segundo tópico, perseverando o Espírito Santo. Por diversas vezes encontramos menções do Espírito excelente que havia em Daniel. Ele reconhecia que era a presença divina operando em seu viver, concedendo-lhe inteligência, sabedoria, discernimento e revelações. A vida de Daniel é um exemplo de um homem cheio do Espírito Santo, um estímulo à nossa peregrinação neste mundo. Devemos buscar o poder, a inspiração e a orientação do Santo Consolador. Vamos então ler Daniel capítulo 2, 26 e 28. Eu vou pedir à irmã Delfina para ler, por favor, Daniel capítulo 2, 26 a 28. E vamos ler Daniel capítulo 5, 14 a 17. Eu vou pedir à irmã Lúcia, paz do Senhor, irmã Lúcia, para abrir Daniel capítulo 5, versículo 14 a 17. Daniel capítulo 2, 26 a 28, irmã Delfina. E depois, irmã Lúcia, Daniel 5, 14 a 17. Se não conseguir ler no telemóvel, pode ler aí maior, que o Domingas muda. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei... Respondeu Daniel e na presença do rei disse: o segredo é que o rei requer. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir o rei. Mas há um Deus nos céus, ao qual revela os segredos, ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Os teus sonhos e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Ok, até aí. Obrigado, irmã Delfina. Todos amamos o livro de Daniel por causa disso, não é? Um livro com os nomes complicados,
Já desde a escola dominical tem aquele Sadraque, Mesaque, Abednego, depois os reis têm todos nomes complicados. Mas aqui é mesmo difícil. Mas nós percebemos aqui uma coisa, não é? Que Daniel reconheceu e vemos que o Espírito verdadeiramente de Deus estava a trabalhar nele, porque ele disse, não, este sonho não é para mim. Nem é para os teus magos, nem para os teus servos, nem para os teus sábios. Este sonho só Deus pode interpretar. E ele tinha que estar cheio de Espírito para dizer isso, porque humanamente nós ouvimos um sonho e nós pensamos que talvez o rei simplesmente dormiu mal, passou mal, olha, vai descansar, que vais, talvez tomaste um copo a mais e sonhaste qualquer coisa. Não. Daniel, dirigido por Deus, soube que aquele sonho era dado por Deus e que só Deus podia ajudá-lo a interpretar aquele sonho. Amém? Irmã Lúcia, capítulo 5, versículo 14 a 17. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e a quem em ti se achar luz, inteligência e excelente sabedoria, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem a Escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não poderão dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis agora. Se puderes ler esta Escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será visto de purpurar, terá cadeia de ouro aos pescoços e será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes ficam contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Obrigado, irmã Lúcia. Então nós vemos aqui mais uma vez um sinal de que Daniel verdadeiramente era usado por Deus, porque se fosse outro intérprete, se fosse outro sábio, e o rei viesse lhe dizer: tu serás, eu te darei ouro, eu te darei roupa boa, né? E roupa de púrpura, irmãos. Só para perceberem, dentro da realidade, se nós formos até ver às vezes as imagens e assim, aqueles que são interessados em história, a roupa de púrpura era a roupa real, não eram todos que usavam a roupa, né? A minha mãe, por exemplo, está a usar uma cor parecida, né? Mas roupa de púrpura era a roupa real. Era uma cor difícil de produzir, né? Antigamente as pessoas usavam roupas assim, desta cor, porque era o mais fácil, não se via tanto lixo e trabalhavam nos campos, sujavam, castanho não se suja assim tanto, né? Ou então um preto ou um branco, e o branco tinha que se lavar muito bem, né? Tinha que se branquear, mas os reis tinham a roupa de púrpura, roupa de boa qualidade. Então, se ele oferece isso, ele ia automaticamente demonstrar, ao fazer com que Daniel fosse visto como alguém diferente dentro do povo. E oferecendo-lhe ouro, claro que acho que o ouro até hoje, e o faria o terceiro dominador, ou o terceiro governante, a terceira pessoa mais alta dentro do seu estado. E tudo isso Daniel não quis. Se fôssemos nós interpretávamos e ainda queríamos ficar com as coisas, talvez, não é? Porque dá sempre jeito. E depois, como nós somos tão santinhos, nós ainda dizíamos: aí eu vou dar o dízimo daquilo, tudo aquilo que ele me dou à igreja. Irmãos, nós temos de ter cuidado, porque as coisas que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, são para ser usados de graça, irmãos. Que de graça vos é dado, de graça vocês dareis, não é?
Se Deus nos deu a sua palavra, se Deus nos dá a sua sabedoria, se Deus nos dá o seu espírito, nós vamos usar o seu espírito não para fazer dinheiro. Senão acabamos assim como Simão, quando estava a tentar pedir aos apóstolos para lhe vender os talentos e as bênçãos, né? Vender o Espírito Santo para ele continuar também a fazer negócio, porque o negócio dele era fazer aldrabices, feitiçaria, não é? E vender esses serviços. Então o Espírito Santo dava-lhe jeito. Mas Pedro, creio que foi Pedro que disse, mas nem foi ao Paulo, que disse que nem sabes o que estás a pedir, não é? Nem sabes o que estás a pedir. O Espírito Santo é-nos dado de graça, não é para negócio, não é para recebermos roupa chique ou posições. Não, Deus capacita-nos e nós usamos para o seu serviço. Amém? Vamos ao primeiro subtópico, o tempo como sempre corre. Ele buscou viver com o Espírito Santo. Daniel era um homem de oração, apegado à palavra de Deus e de grande sensibilidade espiritual. Esses fatores atraem a presença do Senhor. Sua alma era um terreno fértil, regado pela presença do Espírito Santo. Ele interpretou sonhos e visões, profetizou, experimentou milagres, ou seja, era um homem movido pelo Espírito. O Espírito Santo superou o homem natural de Daniel. E é interessante, né? Os irmãos não sei se repararam, às vezes nós temos aquela tendência de pensar que o Espírito Santo só apareceu no Novo Testamento, depois de Jesus ir embora. Mas não. O Espírito Santo trabalhou em todos os homens e mulheres do Antigo Testamento também. É o Espírito Santo que deu capacidades e a coragem de Moisés ir falar com o faraó. O que é que foi a primeira resposta que Moisés disse a Deus? Eu sou gago, eu não sei falar, o que é que eu vou dizer ao faraó? Foi o Espírito Santo que o usou, que lhe deu a coragem para fazer. É o Espírito Santo que fez o milagre de abrir o Mar Vermelho. Não foi Moisés e a sua vara. Às vezes pensamos que o homem estava ali e ele tinha superpoderes, não era tipo super-homem. Não, ele era usado por Deus, o Espírito Santo habitava nele. O Espírito de Deus acompanhava-os através da coluna de fogo, não é? E a coluna de fumo que estava perante o povo. Era o Espírito Santo que os dirigia. Então o Espírito Santo está desde o início. Não apareceu depois de Jesus. O Espírito Santo já estava. Simplesmente, o acesso ao Espírito Santo se tornou mais fácil através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que nos perdoa. Antes nós éramos separados de Deus, destituídos estávamos da presença de Deus. Se nós formos ver o Antigo Testamento, né, o tabernáculo, o templo, como era construído, ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. Ninguém podia chegar perto da presença de Deus. Todos morriam se chegassem perto da presença de Deus. E hoje em dia nós podemos dizer, e glória, toda a honra e toda a glória a Deus por isso, o Espírito Santo quer habitar em nós. Não é nós que estamos à procura da presença de Deus, a presença de Deus quer estar em nós. Amém? E eu acho que se nós não temos gratidão por isso, nós ainda não percebemos a graça de Deus, que nós falámos a semana passada, não é? E é isso que nós temos que reconhecer, que Deus é tão bom para nós. E é quando o Espírito Santo trabalha em nós que nós vemos que há mudança na nossa vida e nós vemos que as muralhas vão cair, os impedimentos vão se levantar, mas nós vamos ter estratégia de os ultrapassar. E é isso que Daniel viveu e nos deixa esse exemplo para nós no tempo atual. Ele alegrava o Espírito Santo, está no segundo subtópico. Sua vida de santidade resultou em achar graça diante de Deus e dos homens. Quando o Senhor se alegra por nossas ações, Ele nos dá forças. Quando o Espírito tem prazer em nós, Ele se move. Jesus disse a Nicodemos que o vento, o Espírito, sopra, se move onde quer, quando tem prazer. Isso está em João 3:8. Portanto, uma vida que alegra o Consolador resulta em suas operações poderosas. Se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, se nós vivemos uma vida que agrada a Deus e seu Espírito, então nós vamos ver os seus milagres acontecer. Amém? Ele não suprimiu o poder do Espírito Santo do subtópico 3. Daniel obedeceu integralmente a um princípio divino. Analisemos a expressão usada pelo apóstolo Paulo. Não extingais o Espírito. Extingais, né, é uma palavra que nós não usamos muitas vezes, mas talvez os irmãos já conhecem
aquelas coisinhas vermelhas que estão nas ruas, aqui também devia ter alguns, os extintores. Né? O que é a função do extintor? Apagar o fogo. E se nós estamos a extinguir o Espírito, nós estamos a apagar o Espírito em nós. Nós estamos a tirar o lugar do Espírito e dar a nossa carne, aos nossos desejos humanos, às tentações do inimigo, e estamos a extinguir, a apagar o Espírito em nós. Extinguir, que em grego é subnumi, significa abafar, suprimir, sufocar, apagar o fogo. Extinguir o Espírito, cuja natureza é comparada ao fogo, é colocar impedimentos à sua atuação. Às vezes estamos extinguindo o Espírito quando dizemos que não queremos fazer a vontade de Deus. E como é que nós dizemos que não queremos fazer a vontade de Deus? Nós não dizemos assim, Deus, eu não quero fazer a tua vontade. Mas nós começamos a questionar, será que vale a pena? Será que vale a pena ir a todos os cultos? Será que vale a pena levantar de manhã para orar? Será que vale a pena ler a Bíblia? Será que vale a pena? E quando nós começamos a questionar muito, é como se estivéssemos a extinguir o Espírito. Porque o Espírito Santo quer trabalhar em nós, ele quer se alegrar em nós. Ele quer ver nossa vida mudar através dele. Mas às vezes nós queremos mudar o Espírito e não deixar que o Espírito Santo mude a nós. E então aí entramos em um conflito. Não? O pecado apaga o fogo do Espírito. A vida correta de Daniel mantinha o fogo da presença divina acesa em seu viver. Ele não sucumbiu ao pecado. Ele não se deixou apegar pelo pecado. B. A indiferença impede a atuação do Espírito. A falta da busca, o desconhecimento ou a indiferença ao fogo do Espírito Santo limita a sua atuação em nossas vidas. Nós não podemos ficar iguais quando o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Se nós não deixarmos o Espírito Santo agir, nós vamos limitar a ação do Espírito Santo. Se nós não permitirmos que Ele seja visível em nós, que Ele faça aquilo que Ele quer connosco, nós vamos limitar a ação de Deus aqui na Terra. E não é que nós estamos a limitar a Deus, irmãos. Isso é diferente. Nós nunca limitamos a Deus. Mas nós limitamos aquilo que Deus quer fazer através de nós. E isso é triste. Porque Deus nos podia usar para fazer, assim como Jesus disse, para fazer sinais e maravilhas, assim como Jesus mesmo fez, ou até maiores. Porque Jesus esteve aqui num curto prazo. Ele sabia que não ia fazer todo o tipo de milagres que nós hoje em dia podemos perceber que Deus pode fazer. Porque Deus tem a possibilidade de fazer tudo. Deus faz o impossível possível. E Deus quer usar a nós para o fazer. Porque se Deus quisesse o fazer Ele mesmo, Ele teria provavelmente destruído a terra outra vez e iniciado de novo. Mas Deus quer usar a nós. Porque isso é um sinal de nós também confiarmos no nosso Criador. É uma maneira dele demonstrar o seu amor para conosco. Amém? Vamos ao terceiro tópico para terminar. Perseverando na esperança. A expectativa de Daniel em relação às revelações do futuro da nação de Israel é um paralelo à nossa bendita esperança do cumprimento das profecias em relação à Igreja. Esperança é expectativa, mas no sentido cristão é uma espera com regozijo e confiança. Subtópico 1. A esperança em um Deus que controla todas as coisas. Daniel recebeu do Senhor as revelações sobre o que aconteceria com a história da humanidade. Ele creu nas visões, nas interpretações que recebeu, porque confiava que o Deus que ele servia é o que controla o tempo, os homens, os reinos e as histórias. Essa deve ser a convicção de todo crente em Jesus. Daniel não se importou de estar na Babilónia, Daniel não se importou de estar longe, talvez da sua terra natal. Daniel não se importou que as pessoas à volta dele faziam coisas que não agradavam a Deus. O que ele se importou é saber que Deus estava no controle de tudo. Independentemente daquilo que ele estava a viver, independentemente daquilo que acontece à nossa volta. E, irmãos, às vezes nós temos situações difíceis a acontecer à nossa volta e a primeira coisa que nós questionamos é a ação de Deus, em vez de questionar e colocar a nossa confiança em Deus, que é uma coisa diferente, não é?
É normal nós duvidarmos, irmãos, porque se nós não duvidássemos também não éramos humanos. Mas nós temos que, no meio das dúvidas, colocar a nossa esperança em Deus. Os irmãos imaginem que o próprio Jó, que é um exemplo de sofrimento aqui na Terra, ele sofreu um tanto, mas no final ele sempre confiava em Deus. Ele questionou muitas coisas, porque os textos deixam-nos claros, e um dos poucos textos mostram verdadeiramente que um ser humano também discute com Deus. Não é? E Jó começou a discutir com Deus, e Deus mostrou a Jó tudo aquilo que ele tinha feito. E acho que é tão interessante nós sabermos isso, porque nós podemos chegar ao ponto de questionar coisas que acontecem, não é? Quando acontece alguma catástrofe, o que é que a sociedade diz? Qual é que é a primeira reação? Onde está Deus no meio disto tudo? Porquê é que isto acontece? E todos nós, inclusive os cristãos, esquecemos que nós é que somos os maus da fita. Nós é que somos aqueles que iniciamos guerras. Nós é que queremos mais dinheiro. Nós é que queremos mais daquilo que os outros têm. Não é Deus, não é culpa de Deus. Nós é que somos assim. Deus fez suficiente para todos, mas uns querem mais, outros têm menos, e assim há uma inigualdade dentro da sociedade. E por causa disso existem muitas catástrofes, por causa disso é que existem muitas situações que estão a acontecer, irmãos. Porque nós não temos cuidado daquilo que Deus nos deu, nós agora estamos a sofrer as consequências. E quando eu digo nós, claro, nossos antecessores, antepassados também. Porque muitas coisas que nós vivemos hoje não é a nossa culpa, digamos assim. Mesmo se nós temos também uma certa influência na nossa geração. E a palavra nos diz que essas coisas haviam de acontecer. Porque Deus, não é porque Deus disse isto tem que acontecer porque eu quero que vocês sofram. É porque Deus já sabia a sociedade ou o homem que Ele tinha criado. E a maldade que habitava no meio dele. Infelizmente. Não é? Infelizmente. Vamos ao segundo subtópico, é a esperança em relação a Israel. Daniel manteve a sua esperança de que o seu povo seria salvo do cativeiro. Assim mesmo, todo crente deve manter a sua esperança em Deus ao olhar para a nação de Israel e constatar a fidelidade do Senhor. Isto, claro que Daniel era de Israel. Ele estava preocupado com a sua nação. E às vezes nós, como cristãos, há dois extremos. Há uns que parece que quase adoram a Israel, isso também não é aquilo que a palavra nos ensina, mas nós temos que ter um certo respeito para com Israel, porque foi o povo escolhido por Deus. Mesmo se eles ainda não reconheceram que Jesus é o Messias e estão à espera do Messias que já chegou há 2000 anos atrás, nós temos que orar por essa nação, porque essa nação tem muitas promessas. E muitas das coisas que estão escritas nesta palavra, na Bíblia, só se vão cumprir quando Israel verdadeiramente reconhecer que Jesus é o Messias. E quando isso acontecer, irmãos, então assim se prepara os finais do tempo e então assim se prepara a vinda de Cristo. Meu Deus, mas aquilo que eu tenho visto, reportagens de Israel, que é Israel com a líder, que ela mostra as escavações, mostra tudo. Não há, acho que não há uma nação que tenha tantas igrejas como lá. A casa de Isabel tornou-se uma igreja, o túmulo tornou-se uma igreja, outro túmulo tornou-se uma igreja, tudo só igrejas lá. A questão é aí, isso, está no ponto, né? A questão é que, no meio disso tudo, não é que os judeus, como nós sabemos, não é? Eles são muito espertos. E é também uma bênção que Deus lhes deu, não é? A sabedoria que eles têm, e não é por acaso que a maioria dos judeus são ricos, não é? E eles sabem que os cristãos, eles sabem que há alguns cristãos que quase vão idolatrar aquela nação, não é? Quantas excursões, aí não quer dizer que eu não quero ir a Israel, porque eu tenho o interesse de conhecer todos aqueles sítios, mas infelizmente o turismo produz muito dinheiro, não é? É como, não podemos dizer que em Portugal nós estamos a expandir tanto no Algarve porque sabemos que todos querem ir para o Algarve, não é? É de onde se faz dinheiro. Senão expandia-se dentro do interior, que ninguém faz isso porque ninguém quer ir para lá, infelizmente. Não é? Então nós vemos aí, ou Lisboa, a mesma coisa. Só querem fazer um aeroporto em Lisboa e tem outros que dá feito e não querem usar. Não é? Então, e a mesma coisa acontece infelizmente em Israel. Não é? Há lá tantas igrejas, não é por causa dos judeus se tornarem cristãos. É porque há muitos cristãos que vão lá.
visitar a nação. Mas nós não podemos ir com a intenção simplesmente de só visitar a nação. Nós temos que orar por aquela nação e por aquele povo, para que eles conheçam a Cristo. Esse é o nosso dever como cristãos. E é aquilo que a palavra diz, que os gentios, né, e o próprio Jesus teve essa experiência, que há gentios que têm mais fé do que o próprio povo por qual Jesus veio à terra. Que foi por causa dos judeus, inicialmente. Né? Foi a obra inicial de Deus. Não? Ok, vamos ao terceiro subtópico. A esperança da igreja. Todo salvo deve viver na esperança da vida eterna com Jesus, aguardando o arrebatamento da igreja e o aparecimento do nosso amado Salvador. Todas as promessas e vaticínios ou profecias serão cumpridos na vida da igreja. Arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, milênio e eternidade com Deus. Isso tudo, quando um dia nós aprofundarmos o tema da escatologia, né? Os fins do tempo, que é um tema que nós temos que tratar, porque nós estamos a ver que muitas dessas coisas estão-se a concretizar, mas nós vemos que nós temos que preparar-nos para esse tempo. Os sinais são visíveis. Vamos estar muito preocupados por causa disso? Não. Vamos estar preocupados pela nossa salvação? Sim. Vamos estar preocupados pela sociedade? Sim. Porque se nós formos ver bem, há 2000 anos atrás, os discípulos pensavam que Jesus iria voltar já. E já passaram 2000 anos, ok? Por isso, não quer dizer que amanhã vai terminar o mundo. Mas amanhã pode terminar o mundo e por causa disso nós temos que estar preparados hoje. E nós não vamos ser cristãos egoístas, porque só porque eu sou salvo não vou dizer eu vou para o céu, o resto da minha família tanto faz. Não é isso que nós queremos também, porque Jesus nos ensinou a amar o próximo, irmãos. Então, enquanto estamos na Terra, e nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui, a nossa vida é muito curta, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira para alcançar almas para Cristo. Amém? É esse o nosso dever, e foi isso que Daniel fez, convertendo os 3 reis por qual ele passou. Não é? Os 3 reis, depois de Deus agir em Daniel e revelar-se através de Daniel, declararam toda a nação que deveria de adorar ao Deus de Daniel. Então nós percebemos que houve uma certa influência positiva por parte de... Sim. Matado pelo Senhor. Por isso nós vemos aqui que Daniel foi usado por Deus também nessa área e nós temos esse dever também. A esperança de cada salvo, subtópico 4. O crente vive de esperança e, se morrer, dorme em Cristo abraçado com as promessas. Qual é a esperança que nos motiva a ser fiéis? Vejamos 2 aspectos de esperança do cristão. A. Ser amado até ao fim. O Deus que amou Daniel e perseverou em Babilônia é o mesmo que nos ama e cuida de nós neste tempo do fim. E B. Ser guardado até o fim. Deus nos garante proteção e acrescenta: repousarás e estarás na tua sorte. Descanso e herança são as promessas do Senhor aos que mantêm o propósito de ser fiel. Nós podemos estar a passar momentos difíceis, mas se nós confiarmos em Deus, Ele nos ajudará a passar por qualquer tipo de situação. Conclusão, porque já passamos o tempo, recebamos a promessa gloriosa do nosso Pai Celestial. Tu, porém, vai até ao fim. Amém. Okay? Que essa seja a nossa oração, que nós nos mantenhamos firmes no Senhor, até que chegue o nosso fim humano, ou que chegue o fim do tempo. Só Deus é que sabe o qual deles chegará primeiro. Não seria bom nós sermos arrebatados sem ter que passar pela morte, mas também seria bom que todos os outros fossem alcançados. Por isso nós temos uma grande missão pela nossa frente, irmãos, e assim chegamos ao final da nossa revista. Releiam em casa a história de Daniel. Eu creio que foi muito edificante perceber que também como ser humano, normal, assim como nós somos, assim como Daniel foi, nós podemos seguir a vontade de Deus e confiar que Deus cumpre todas as suas promessas e é que Deus que está a cuidar de todas as coisas, mesmo em meio a todas as dificuldades. Amém? Que Deus abençoe a todos.